quais são as principais mudanças que você percebeu na publicidade no Brasil? A publicidade brasileira é a mais criativa do mundo, né? E não é de agora, sempre foi. Ao mesmo tempo que a explosão da internet de 96 para cá obrigou a publicidade a ter que entender que só a criatividade sem a eficiência não ia resolver o problema dos clientes. E isso pegou o nosso mercado ali num contrapé, que virou um desafio enorme para a nossa indústria, que já era a mais criativa do mundo, mas que teve que entender e teve que aprender a lidar com dados, a lidar com muito mais informação, entrar muito mais no negócio dos clientes. E isso foi uma das maiores transformações que essa nossa indústria passou. Então a gente era a indústria mais criativa do mundo, a gente tomou essa porrada do digital, onde a gente teve que aprender a trabalhar com mais dados, com mais eficiência. E hoje acho que a gente está voltando a ter essa maturidade de entender e trabalhar de forma integrada a solução criativa com a solução de dados e de negócio. Então é muito vivo o que acontece na publicidade brasileira, é única no mundo. E eu me sinto orgulho de participar dela em dois momentos diferentes, né? Uma fase como anunciante e uma fase como agência. Você criou a agência Pulse, né, em 2017. Como é que você diria, quais são as principais características dela? A Pulse ela vem com essa meu DNA de varejo. Então, no Brasil, nós somos a maior operação dedicada ao varejo brasileiro. Poxa, não, o que isso é diferente? É diferente no modelo de operação, onde eu tenho que estar preparado a fazer esse ano, só para vocês terem ideia do que é isso, a gente entregou mais de 160 mil materiais diferentes para os nossos clientes. Então, uma agência que não opera varejo como DNA, como proposta de valor, não consegue operar isso. Não consegue, é impossível. Então, nós somos hoje posicionados no Brasil como a principal retail tech, agência de operação de varejo, que é o que a gente sabe fazer muito bem. Isso diz que a gente não pode fazer não pode ter clientes tradicionais? A gente tem banco, a gente tem vários clientes tradicionais. Mas esse é o nosso DNA, essa é a nossa especialidade, vamos falar assim. E a Pulse nasceu dentro do grupo Artiplan com essa missão de ocupar esse território, o que foi muito potencializado dentro do grupo. É uma felicidade estar dentro do grupo, porque é um grupo que tem hoje N negócios, vai do entretenimento à agência de advertising no modelo convencional, a possibilidade de a gente criar dentro do grupo o Acelera.ai, que acho que é a grande inovação da Pulse. E aí é exatamente disso que eu vou falar agora. Depois de 2 anos, veio o Acelera.ai. E de onde surgiu a ideia, né, de criar a Acelera.ai? E por que você quis criá-la 2 anos depois? Assim, o que você sentiu que te fez ter esse estalo de, preciso fazer... Eu vou te contar o insight para você, eu vou te contar a origem do Acelera.ai, que não aconteceu em 2019, aconteceu dentro do SBT. Na primeira campanha da minha carreira, que foi lá no comecinho, tinha 18 anos, eu queria fazer uma campanha memorável para uma rede de lojas que eu trabalhava, e eu queria ter uma grande celebridade, eu não tinha verba para fazer. Eu, numa reunião com o SBT, me foi oferecido, Alan, contrata essa pessoa, porque ela vai topar dentro da sua verba, porque ninguém quer contratar ele. Eu falei assim, nossa, como assim ninguém quer contratar? Não, ele é o vilão. Eu falei, o vilão? Ninguém contrata o vilão para publicidade? Não, ninguém contratava o vilão para publicidade. Quem era o vilão? Era simplesmente o Pedro de Lara, que era o antagonista do Silvio Santos no Show de Calouros, que era o programa de maior audiência do domingo. Só que ninguém contratava o Pedro para fazer nada. E aí eu tive a ousadia de contratar e aquilo mudou a história da Marabras. O Pedro de Lara mudou. A primeira vez que a gente utilizou ele, deu 3 mil pessoas na porta da loja. Foi uma ousadia nossa de, naquele momento, pegar o vilão, mas ele era muito... Para quem assistiu o Show de Calouros, no programa de maior audiência do domingo à noite, junto com o Silvio Santos, tinha uma potência enorme. Então, o insight do Acelera.ai veio dessa época, né? De entender a potência. E depois disso, na minha carreira inteira, eu consegui usar grandes celebridades por várias vezes, e sempre com muito resultado. E o Acelera.ai veio desse insight. Como é que a gente consegue viabilizar, através da tecnologia, para pequenos e médios negócios, como eu era lá atrás, grandes nomes da comunicação? Porque eu sabia do poder de transformação que um grande nome, que nasceu dentro da televisão, empresta como autoridade para uma marca. Eu sabia disso, mas não sabia como escalar isso. E aí a gente desenvolveu um pouco de tempo, e a gente foi achando a forma de escalar,
a forma de colocar um artista numa biblioteca, como o Netflix faz. E aí realmente a gente democratiza hoje para mais de 5.000 empresas no Brasil inteiro usarem o Acelera aí com mais de 100 grandes artistas, vários inclusive do SBT, e transforma a história de marcas pelo Brasil inteiro. Você já comentou, né, sobre a premissa de democratizar a publicidade, né? De que forma, então, para o nosso espectador, a Acelera aí ela faz isso, para o nosso espectador entender? Imagina que uma grande artista nacional, para fazer uma campanha no Brasil inteiro, custasse R$1 milhão, né? Viável somente para 3% das empresas esse valor. Como que eu torno viável isso para todas as empresas? Quando eu pego esse artista, gravo ele numa biblioteca e falo o seguinte, ó, de acordo com o tamanho da cidade, pelo PIB da cidade vai ser o valor do cachê desse artista. Então uma cidade super pequena, do interior do país, que é 0,5% do PIB, esse cachê de R$1 milhão vai custar R$5 mil. Quando a gente torna isso viável, a gente democratizou o acesso. E é isso que a gente faz hoje. Toda a nossa forma de pensar é sempre pelo PIB de cada cidade, pelo tamanho do mercado da cidade perante o segmento da economia que esse cliente participa. Então, se ele é uma floricultura, ele é mais acessível ainda. Se ele é uma concessionária de carros, que tem a possibilidade de um faturamento maior, o valor é diferente. Então, quando a gente aplica essa lógica na forma da gente precificar, a gente democratizou o acesso para quase 100% das empresas. Legal. E como você avalia? São 5 anos de Acelera aí. Como é que você avalia todos esses 5 anos, se eu pudesse definir? Assim? Eu costumo falar que são 5 anos onde a gente enfrentou uma pandemia de praticamente 2 anos. Então, o Acelera nasceu, 5 meses depois veio a pandemia, onde tinha tudo para a gente desistir, né? Em nenhum momento a gente recuou, a gente continuou investindo em informação, continuamos investindo na tecnologia. E hoje a gente está na fase que a gente chama de scale-up, né? O produto está validado, se você olhar ali no nosso painel, você vai ver a quantidade de cidades diferentes que estão comprando agora, nesse instante aqui, o Acelera aí, e a quantidade de transformação que a gente tem provocado pelo Brasil inteiro. Lembrando uma coisa que é importante, né? Esse pequeno e médio negócio no Brasil, ele é responsável por 70% dos empregos. Então, quem faz a economia girar no nosso país é o pequeno e médio empreendedor. Então, isso nos deixa, tanto a nós como plataforma, como todos os artistas que participam, a gente tem essa missão de provocar esse impacto social. Porque quando você faz uma loja lá, uma rede local, que tem uma loja, faz a comunicação com uma grande estrela, isso muda a história dessa marca. E ele começa a abrir a segunda, a terceira loja, ele tinha 4 colaboradores, ele passa a ter 10, 15, o impacto social regional é gigantesco. Isso é o que nos faz superar qualquer desafio e que são gigantes, né? Mas a gente sempre superou com esse propósito de provocar esse impacto social. Muito se fala hoje também sobre a inteligência artificial e sobre como a gente tem que se adaptar e trabalhar com ela da melhor forma. Como é que você avalia os benefícios e os malefícios da inteligência artificial no seu trabalho, né? No Acelera aí? A gente fala muito, a gente estuda bastante esse assunto desde que o Acelera aí nasceu. Eu tenho uma tese muito simples sobre a inteligência artificial, né? A inteligência artificial não tira o emprego de ninguém. Quem aprende a usar a inteligência artificial vai tirar o emprego de quem não aprendeu. Mas sempre vai ter uma pessoa nesse processo com um outro fator, né? Não existe criatividade artificial. A inteligência artificial ela otimiza processo. Ela aprende com o processo e você não precisa mais perder tempo com processos que, teoricamente, você pode delegar para um sistema. Essa é a grande maravilha. Para mim, é sobre produtividade. Né? E quem está aprendendo a usar a inteligência artificial para produzir com mais eficiência, com menor custo, está voando, vai sair na frente do mercado. É irreversível. Se você não tem nada... mas poxa, mas meu negócio não é tecnológico. Você pode mudar a sua forma como você atende o seu cliente. Você pode mudar como você analisa o crédito do seu cliente. Você pode mudar a forma como você vai gerir o seu estoque. Então, como você vai precificar o seu produto. Então, tem várias formas de você já estar utilizando a inteligência artificial para melhorar a produtividade do seu negócio. Ela não vai substituir a estratégia nunca. Ela não vai substituir a criatividade nunca. Mas ela é hiper necessária para os próximos anos. E agora, para a gente finalizar, são 30 anos de carreira. Que conselho você gostaria de ter ouvido lá no comecinho? Nossa Senhora, eu sempre tive mais coragem que juízo, então pegar um conselho hoje... Não, eu gostaria de ter acho que um conselho super importante é você nunca achar que já sabe de tudo. Hoje eu virei também mentor, eu dou aula
uma das principais escolas de educação de negócios hoje, que é o G4. E você tem que se atualizar de uma maneira muito mais intensa do que no passado. No passado você achava que você saía da faculdade pronto, que você não precisava se atualizar mais. O mercado de hoje exige, se eu tivesse tido essa dica lá atrás, eu acho que eu estaria muito mais preparado para o universo da tecnologia hoje. Então, estude sempre, esteja sempre atualizado com o que está acontecendo no mundo, porque isso é fundamental para você crescer no seu negócio.